Bom dia, bom dia, sejam todas bem-vindas. Hoje será o melhor dia da nossa vida, até então. Você nasceu para dar certo, pode repetir isso. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Pode repetir, respirando fundo. Hoje é um grande dia e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algo que eu gostaria de falar para vocês, que às vezes, muitas vezes, incomoda as pessoas. Mas isso é algo que eu aprendi, sabe? Isso é algo que eu carrego no meu coração, entendendo que a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo quando você estiver triste, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que você quer, ou do jeito que você queria, mesmo se você estiver ferida, mesmo quando alguém te decepcionar, mesmo quando você estiver cansado, você nunca pode deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? A sua força vem do Senhor. É daí que vem. Por isso que quando nós obedecemos ao Senhor, Ele fica feliz. Então, quando Ele está alegre, nós somos fortes. Quando o Senhor está alegre, nós somos fortes. E quantas vezes nós deixamos de obedecer a Deus porque estamos tristes? Quantas vezes? Ou porque alguém nos decepcionou, ou porque alguém nos ofendeu. Nós deixamos de obedecer a Deus. Quantas vezes deixamos de cumprir aquilo que Deus nos chamou porque estamos feridos, porque estamos cansados, porque alguém falou algo que acabou me decepcionando. Só que existe uma verdade. Todos nós vamos passar por tribulações, todos nós vamos passar por dificuldade. A diferença não é quem sofre, não é quem sofre e quem não sofre. É quem continua obedecendo, mesmo sofrendo. E o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao meu coração. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Mas eu quero que você entenda que a alegria não é uma emoção. Essa alegria não é um sentimento. Por quê? Porque essa alegria ela não depende das circunstâncias. Ela vem da presença de Deus. Porque quando eu continuo obedecendo, mesmo fraca, quando eu continuo obedecendo, mesmo triste, gente, meu Deus, quantas vezes e quantas vezes, quantas vezes a gente tem que continuar obedecendo o Senhor, mesmo estando triste. Quando você continuar obedecendo, mesmo cansada, a alegria de Deus vai ser a tua força. A alegria de Deus se torna a minha força. Então, não preciso estar sentindo vontade. Eu não preciso estar animada. Não. Eu preciso continuar o quê? Obedecendo. Nesta manhã é isso que o Senhor quer falar com você. Será que você está obedecendo? Ou será que você está olhando para a sua circunstância? Você está olhando para tudo aquilo que você está vivendo? Olhando porque alguém te machucou, alguém te ofendeu? Eu só não entendia porque sempre eu continuava forte, eu continuava alegre. Quando eu fui entendendo, lendo, para você ver o quanto é bom a gente, sabe, tá ali, meditando na palavra. Depois eu fui entendendo. Eu disse, Eras, agora eu entendi. Porque muitas vezes a gente sabe que precisa
se sentir bem, fazer aquilo que Deus mandou. Então, eu tenho que estar bem. Deus pediu algo, eu tenho que estar bem. Mas não é assim. Tem dias que você vai obedecer chorando. Tem dias que você vai obedecer cansado. Tem dias que você vai obedecer sem entender nada. E você vai ter que continuar. Você vai ter que continuar. Existem filhos e filhas que o Senhor ama demais. E existem filhos que agradam o coração dele. Porque Deus ama todos os filhos. Todos. Todos. Até os perdidos, Dayana, até os perdidos. Até os que estão distantes, até os que estão distantes. Até aqueles que estão vivendo completamente contra a vontade de Deus, ele continua amando. O Senhor continua amando. Por quê? Porque todos vieram dele. Só que existem filhos que agradam o coração do Pai. Os que obedecem. Os que, mesmo no meio da dor, continuam. Mesmo no meio da tribulação, eles permanecem. O que, mesmo querendo desistir, eles se levantam, eles obedecem. E aí, o que acontece? A alegria do Senhor se manifesta como força em você. Talvez hoje você vai pensar assim, vai parar para repetir quantas vezes, eu estava cansada, eu estava ali chorando, quantas vezes, mas veio uma força, não sei de onde. A força, gente, não vem de nós. Não vem de nós. A força vem da obediência. Você já ouviu as pessoas falarem assim que tem gente que acorda de manhã alegre e parece que mas está atribulado demais, está cheio de problema, mas acorda alegre e, sabe, deixa, sabe, vai fazendo, mesmo com tanta tribulação, a pessoa continua fazendo. E sorri, e trata bem as pessoas. Aí tem gente que diz, poxa, você engana bem o inimigo. Por quê? Porque o inimigo ele deve pensar assim, meu Deus, agora essa mulher vai desistir, agora ela vai, agora ela não aguenta mais, agora ela para, ela vai parar. Olha aí a quantidade de coisa que está acontecendo na vida dela. Agora ela vai desistir, ela vai parar. Agora ela não vai mais falar a palavra para as outras pessoas, agora ela não vai mais vir fazer o devocional, agora ela vai parar, agora ela desiste. Só que o que acontece? Ela vai lá e obedece. Ele fica pensando, agora ela não vai mais levantar, ela vai abandonar o próximo, ela não vai mais ligar para as vidas, ela não vai mais ligar. Aí é exatamente nesse momento que você se levanta. Você se levanta. Você enxuga as lágrimas, passa algo no rosto, lava, respira fundo e continua. Aí o inimigo olha assim, estou entendendo. Como é que ela ainda está de pé? Como é que essa família ainda está de pé? Porque a força não vem de você. A força vem dele, vem de Deus. Talvez vocês não saibam, mas muitas vezes, eu tô, às vezes a madrugada eu não durmo direito, choro às vezes, falo com Deus, mas eu acordo, enxugo as minhas lágrimas. Vocês não sabem. Não sabem o que aconteceu um pouco antes. Se eu estava no quarto de joelhos, se eu estava chorando. Será que eu estava pedindo respostas? Sentindo dores profundas? Aí eu olho, faltam alguns minutos.
Aí o meu humano diz, tu não vai falar, tu não tem força, tu não vai falar. Não vai conseguir. Desiste logo. Tu não vai. Só que aí eu levanto, enxugo as lágrimas, passo uma maquiagem e venho pra cá. Porque isso não depende da minha vontade. Porque se dependesse da minha vontade, se dependesse das minhas forças, eu não faria. Eu não faria. O que que é isso? É a alegria do Senhor sendo a minha força. É o entender que a minha força não vem do que eu sinto, ela vem da presença de Deus na minha vida. E é isso que eu quero liberar para você hoje. Mesmo no meio da dificuldade, das tempestades, das tribulações, você tem que continuar obedecendo. Porque todos temos problemas. Todos nós. Não tem um aqui que possa dizer assim, eu não tenho problema, não tenho. Todos nós temos problemas. Todos nós temos guerra, todos nós temos dificuldades. Não se engane com as redes sociais. A vida de todo mundo tem lutas. A diferença é como você se posiciona diante dessas lutas. Como você se posiciona. E a maior raiva do inimigo é essa. É essa. Por quê? Porque ele quer te ver abatida, ele quer te ver sofrendo, chorando, desistindo. É isso que ele quer. Só que você entendeu que a sua força vem da obediência. É daí que vem a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. É a nossa força. Você vai olhar para o problema e vai desistir? Ou vai olhar para o céu e vai confiar? Confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu já falei e vou falar novamente. O reino é tomado pela força. Tem que ter um esforço. Um esforço. Vai ter dias que você vai precisar fazer sem vontade. Vai ter dia que você vai precisar levantar sem ânimo. Vai ter dia que você vai precisar continuar mesmo cansada. Quem aqui já foi treinar para a academia zero vontade, sem nenhuma vontade? E se você demorar mais um pouco, pensar mais um pouco, você desiste. Se você não colocar logo o seu tênis, sabe, sair, se pensar mais um pouco, diz, não quero. Não vou, não vou. Coisa na vida que você colocou para fazer, você vai ter que fazer. Se tu pensar muito, tu desiste. Mas se tu pensar ao menos um pouco assim, porque o teu cérebro vai logo ver que tu tá gastando energia, e não, para, tá tão bom aqui com o que tu tá fazendo, para. Se você for abrir uma história no Instagram para falar algo, se você pegar o celular, pensar muito, você não faz. Você logo desiste. Quando alguém te pedir para fazer algo, se for para subir no palco, se for para falar, se tu pensar muito, tu desiste. Tu tem que pegar logo o microfone, tu tem que logo, porque se tu, olha, amanhã você vai, aí tu tem que pegar e logo fazer, porque senão você desiste. Porque se você negociar demais com a sua emoção, você desiste. E isso serve para a vida espiritual também. A alegria que o mundo oferece, ela é passageira. Mas a alegria que vem do Espírito Santo permanece até no meio da tribulação. E ela não significa ausência de problemas. Ela significa presença de Deus no meio dos problemas. E talvez a pergunta hoje seja: onde você tem buscado a sua alegria? Aonde você tem buscado essa alegria? Onde é que você tem buscado? Na circunstância?
no dinheiro, nas pessoas, nas conquistas, nos aplausos. Porque quando tudo isso falhar, sabe o que pode acontecer? Você desmoronar. Mas tem algo que permanece. A alegria do Senhor permanece. Porque a fonte está nele. Na presença dele, a plenitude de alegria. A plenitude de alegria. Deus te chamou para viver uma vida com mais alegria. Ah, Daiana, não sei não. Te chamou. Com mais energia, com mais ânimo, com mais presença, com mais força espiritual. Mesmo em meio às guerras. A verdadeira alegria não vem da ausência de problemas. Ela vem da certeza de que Deus continua conosco. Ele continua conosco. Então, se você hoje está pensando em desistir, se você está pensando assim, meu Deus, mas eu estou cansada, eu estou ferida, eu estou desanimada, eu quero te lembrar, continue, obedeça, obedeça, mesmo sem vontade, permaneça, levanta, sabe? Levanta, para de chorar. Mas, Daiana, eu não estou conseguindo parar de chorar. Então, vai, levanta, mesmo chorando, vai. Porque você vai ver que depois de um tempo, você tem força. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, ele nos chama para isso. Sabe, para essa energia do céu, essa força. Mesmo que você não acredite. Mesmo que você ainda tenha hoje um pouco de dúvida. Sabe o que você vai fazer? Fazer tudo diferente. Tudo diferente. Deus nos chama para fazer as coisas diferentes. Você vai levantar, você vai colocar um louvor animado, vai tomar um banho, você vai olhar para o espelho, você vai agradecer, vai dizer, Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de fazer diferente, obrigada porque eu estou viva, vai agradecendo, obrigada porque o Senhor está comigo. Você já viu pessoas que mudam, as pessoas que são felizes, elas mudam a frequência do ambiente. As pessoas alegres, elas elevam a energia. Onde elas chegam? E nós precisamos ser essas pessoas. Ai, Daina, mas eu não... Mas, filho, mas a tua força vem da onde? Da alegria do Senhor. Não sei se você já viu que tem pessoas que, quando chegam num ambiente, muda. Tem pessoas que carregam uma luz. Pessoas que levantam o ambiente. Você precisa ser uma geradora de energia. Você precisa ser uma geradora de energia. Quando você entende isso, você começa a respeitar. E essa alegria que vem do Senhor, que é a tua força, e não vem das circunstâncias, vem da alegria dele. Aí você vai pensar assim, mas Daiana, eu não posso ficar triste? Pode. Mas só que essa tristeza aí, ela não pode te destruir. Ela não pode te paralisar. Não pode te impedir de viver aquilo que Deus preparou para você. Porque tem pessoas que ficam remoendo as dores, remoendo situações. Aí vai afundando emocionalmente. Você já viu pessoas assim? Que elas ficam o tempo todo remoendo, remoendo, remoendo. Mas aconteceu algo, o que você vai confiar? O que você vai confiar? Que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, coloque uma canção de adoração. Se permita cantar, louvar, agradecer. Se permita sentir a presença de Deus. Se permita. Faça isso. Quando o teu coração se torna consciente da presença dele, acontece algo dentro de nós. Dentro de nós. Aonde que está? Neemias 8:10. Neemias 8:10. Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e beber as doçura. Enviei as porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. O povo chorava porque a lei era pesada. Mas Neemias trouxe essa direção. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor seria a força deles. Onde eu posso ver mais isso? Em Filipenses 4:4. Está escrito assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Hoje eu quero liberar sobre a sua vida uma alegria nova, um ânimo novo, uma energia nova, em nome de Jesus. Eu quero trazer você para esse lugar de esperança. Para esse lugar de esperança. Esse lugar onde você olha a vida acreditando que Deus continua cuidando de tudo. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está cuidando de tudo? Porque Deus tem plano de paz. Como é que o inimigo ele tenta parar? Como é que ele faz para parar muitas pessoas? Através do desânimo. Ele tem roubado o ânimo das pessoas. Aí ele rouba a energia, rouba a sua esperança, a sua força. Porque ele sabe que uma pessoa animada, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de esperança. Imagine uma pessoa cheia de esperança em Deus. Ela vai levantar o ambiente onde ela chegar. Ela muda a atmosfera. Então, não fique, sabe? Chegou o desânimo, faz alguma coisa. Sabe? Tem pessoas que ficam numa tristeza constante, constante. Não, não faça isso. Quando a pessoa está assim, é como se a pessoa tivesse uma vida sem luz. Você vê a luz, ela gera velocidade. E a velocidade da luz é a mais rápida que existe. Então, a pessoa que carrega a luz, ela carrega alegria, ela carrega vida, ela carrega presença. E eu volto a falar, não estou falando de emoção. Eu estou falando da alegria sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Uma alegria que sabe que permanece mesmo diante da circunstância. Que ela continua ali. Parece que você se torna aquela pessoa que levanta todo mundo ao seu redor. Sabe quando alguém fala com você e a pessoa, olha, vou fazer algo em casa sábado. Aí será sábado? E se chover? A pessoa, não, vai dar tudo certo. Aí você responde, vai ser maravilhoso.
Vai ser um dia assim que o Senhor tem preparado. Você coloca alegria, energia. Nós temos que ser pessoas que geram esperança, pessoas que geram fé, pessoas que levantam ambientes. Mas deixa eu chover. E se acontecer algo? Vai ser incrível. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se. Foi Paulo que falou. E sabe onde ele estava? Ele estava na prisão. Quando ele falou isso, ele estava na prisão. Ou seja, a alegria não depende do lugar, não depende da circunstância. Mesmo preso, Paulo dizia: alegre-se, porque a alegria dele vinha de Deus. E hoje é dia de se levantar, de levantar essa energia. Levante da onde você está. Sente. Se você estiver na cama, levante-se. Levanta. Hoje é dia de você olhar para a vida de outra forma. Com esperança, com ânimo, com disposição, com expectativa. Por quê, Daiana? Porque Deus nos chama para acessar essa alegria verdadeira. Não a alegria que o mundo dá, mas a alegria verdadeira. Em nome de Jesus. Tira esse desânimo agora. Levante. Levante. O Senhor quer te entregar uma alegria que não vem do mundo. Não é uma alegria momentânea. É a alegria dele. Você só precisa obedecer. Só obedecer. Sabe o que eu vou fazer agora? Orar por você. Eu vou orar. Orar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Respira fundo. Respira. Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Obrigada. Obrigada porque a tua palavra nos lembra que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria verdadeira vem de ti. E é nessa alegria, Pai, que nós queremos permanecer, em nome de Jesus. Mesmo em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, nós queremos permanecer em ti. Nós sabemos que a esperança vem de ti. E nós cremos, Pai, que até nas dores, até nos desafios, processos, você está ali. Você continua. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos sendo aperfeiçoados para você nos levar ao centro da tua vontade. Visita, Pai, cada coração aqui. Visita. Visita as dores, as emoções, os sentimentos. Visita a casa. Visita cada pessoa. Pessoas que estão cansadas. Pessoas que estão cansadas. Eu sei que teve gente que entrou aqui sem força. Não aguenta mais. Mas, Pai, revista essa pessoa agora, em nome de Jesus. Com a tua luz. Que ela seja cheia da tua alegria, cheia da tua alegria. Uma alegria que não depende de circunstância, uma alegria que não depende das coisas estarem tudo certas. Mas essa alegria que nasce da tua presença. Nos ensina, Pai, a viver com gratidão. Nos ensina a enxergar a beleza da nossa jornada. Nos ensina a permanecer mesmo nos dias difíceis. Nos ensina. Porque nós sabemos que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. A vitória já é nossa em Cristo Jesus.
Pede para ela colocar de novo. Tá bom, vamos fazer a oração. Tem alguém pedindo para entrar, mas é a Ruth. Vamos orar por ela. Vamos levantar um clamor por ela. A tia socorro. Nós vamos orar por elas duas, em nome de Jesus. Que o Senhor dê força e alegria para elas e para as pessoas que estão cuidando, e para a família também. Creia. O Senhor, hoje, Ele está nos devolvendo a esperança no Senhor, a esperança, é nele que há esperança. É nele. A gente precisa enxergar beleza nessa jornada. A gente precisa permanecer, obedecer, mesmo em dias difíceis. Essa é a diferença dos filhos, filhos obedientes. Nós sabemos que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. E eu declaro em nome de Jesus uma semana marcada pela alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Forças estão sendo renovadas agora. Esperanças estão sendo renovadas em nome de Jesus. Eu declaro alegria dentro da casa de vocês. Alegria. Alegria nos relacionamentos. Alegria na vida financeira. Alegria emocional. Alegria espiritual. Na saúde. Porque a nossa alegria está no Senhor. Essa é a alegria verdadeira. Essa é a alegria verdadeira. Não é a do mundo, não. Essa é a alegria verdadeira. E é essa alegria que Ele quer nos dar. Ninguém pode roubar isso de nós. Ninguém. Creia nisso. Amém? Pai, nós selamos aqui, nesta manhã, Pai, tudo que foi falado, o que oramos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, Pai, traz provisão, traz alegria, em nome de Jesus, saúde, Pai, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vão se levantar? Vão levantar? Bora levantar, se alegrar, limpa aí, chorando, limpa, se levanta, vai chorando mesmo, vai obedecer. Quando você obedece, vai começando a vir uma alegria é a força que vem do alto, que vem dele. Essa é a esperança. Amém? Um beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser. E eu quero ver vocês sorrindo, com alegria. Aonde vocês chegarem, vocês serão luz. Vocês vão mudar a atmosfera, o ambiente, porque o Senhor está com vocês. É a presença dele. Um beijo, Gleice. Um beijo, Tâmara, Aureni, Edinete, Samara, Maria, Alcilene, Ruth, Nívia, Ivonete, Rosângela, Gleice, Ana, Gabriela, Dicilene, Ivonete, Relane, Leidilene, Ana, Vânia, Karina, Ilana. Um beijo, dona Vânia. Vamos orar, viu? Vamos orar com fé, com esperança e alegria no coração. Não vamos desistir. Não vamos. É dele que vem a nossa força. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus.